Para essa mudança de 10, 11 anos, as meninas do Ministério de Dança mesmo me chamaram para mim fazer parte do Ministério de Dança, tipo, para começar a adorar lá na frente, no meio dos cultos. E também foi uma mudança muito, não é trágica, assim, foi bem brusca na minha vida, que eu sentia muita dor no meu pé direito. E aí a gente passou em vários médicos e todos os médicos falaram que era só aquela fascite plantar, sabe, que é o pé reto, mas a gente sabia que tinha alguma coisa de errado ali, porque se eu fizesse um pouco de esforço a mais, meu pé doía muito, que eu não conseguia nem colocar o pé no chão. E aí a gente acabou indo no médico, fazendo vários exames, e eles descobriram que eu tinha a minha cartilagem do pé, que é para fazer o movimento de, mesmo assim, sabe, tipo de rotação, até mesmo para andar, ela não conseguiu se desenvolver, porque eu cresci muito rápido num curto período de tempo. Então a minha cartilagem do pé não conseguiu desenvolver muito e aí acabou tendo um problema maior. Eu tinha só 10 anos, então assim, eu ia ter que fazer uma cirurgia gigantesca, ia ter que, sabe, e a partir daquele momento eu falei para minha mãe, eu não vou fazer essa cirurgia, eu não vou tomar isso pra mim. E aí a gente começou a fazer muito forte um jejum e oração em casa, muito jejum, oração todo dia, joelho no chão e tal. E pra uma criança de 11 anos, 10 anos, é muito, sabe? E eu sempre tive uma fé muito grande que Deus ia conseguir me ajudar, porque era meu instrumento de adoração. Foi um ano, eu descobri no começo do ano, e esse um ano foi muito difícil, eu fiz vários exames, passei com vários especialistas. E a gente adiantou férias, porque no final do ano eu ia fazer cirurgia no final do ano, adiantei as provas finais. Então assim, na escola estava tudo certo já para mim fazer a cirurgia. E no último retorno com o médico, a gente voltou com todos os exames, né? Tive que fazer uma ressonância final para ver como é que tava. E aí eu voltei pro médico e o médico falou assim, não, tá bom, tô vendo na sua ressonância, a cirurgia vai pro dia tal. Aí eu tava sentada na maca e ele falou assim, vamos fazer um exame físico primeiro? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu tirei o tênis, ele começou a mexer meu pé e por conta desse probleminha que eu tinha no pé, o meu pé rodava muito quadrado e eu sentia muita dor. E aí quando ele pegou o meu pé, foi em novembro, ele pegou o meu pé e meu pé rodava redondo. Meu pé rodava, ele rodava assim normal. Aí ele mexia, meu pé mexia. E eu tinha dificuldade, né? Aí ele olhava na ressonância e falou assim, não, isso não tá certo. Aí ele tirou o meu outro pé, que não tinha nenhum problema, assim, aí ele mexeu o meu outro pé como tava normal, né? Aí ele olhava na ressonância, olhava no meu pé direito e falava assim, se você acredita em Deus, foi um milagre mesmo, porque na ressonância, tinha sido tipo assim, 2 semanas antes que eu tinha feito a ressonância. Na ressonância, tá dando aqui, tá constando o problema, mas no seu pé não tem nada. Então, o meu pai, inicialmente, ele não era da igreja, mas quando ele conheceu a minha mãe, casou com a minha mãe, ele veio pra igreja, minha mãe sempre foi dessa igreja, né? E eles sempre tiveram uma fé muito grande também, muito bonita a história de como eles se encontraram, que Deus realmente, foi Deus mesmo que juntou eles, assim. E eles sempre me incentivaram muito a orar, a ler a Bíblia, a fazer os devocionais e tal. Então eu sempre fiz assim, sabe? A gente tá aqui para ajudar e levar a palavra de Deus para as outras pessoas, para os outros, sabe? Geralmente quando você é o amigo crente, sempre que eles estão com um problema, eles vêm te pedir para você orar e para você, tipo, trazer alguma coisa que conforte, sabe? Porque eu vejo que tem muito medo, muita ansiedade, muita insegurança mesmo do que vai ser, de como vai ser, sabe? De tudo, assim. Foi surreal. E sempre, toda vez, o inimigo tentava me atingir pelo meu maior instrumento de adoração, que eram meus pés. Então, assim, e era sempre no meu pé direito, que é onde eu tenho mais força, que é onde, né, eu tenho mais segurança e tal. Então, assim, eu sou muito desastrada, né? Eu sou muito estrambelhada, então eu sempre acabei machucando muito, caindo e tal. E era sempre o meu pé, eu sempre machucava o meu pé, assim, mas eu sempre via que Deus tinha um propósito maior na minha vida e que, sabe, tudo ia ficar bem, que é tudo uma questão de propósito, que não importa o que aconteça, se Deus falou, tá falado, entendeu? Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Eu já fiz diversos esportes, eu nunca fiquei parada. Então, assim, quando eu fazia os esportes, né, que eu fazia natação, já fiz vôlei, já fiz handball, já fiz basquete, já fiz tudo, jogava futebol. Então, assim, quando eu vi que aquilo estava começando a me atrapalhar, eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu nunca gostei de ficar parada, sabe?
ele falou pra mim que se eu acreditasse em Deus, se eu acreditasse em alguém com um poder maior, ele falou bem exatamente nessas palavras, se você acredita num poder maior, foi esse poder que te curou. Aí eu falei assim, foi Deus mesmo que me curou. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso, que isso aqui foi Deus purinho, assim, na minha vida, sabe? Então, assim, na hora eu comecei a chorar porque foi um ano sem fazer a matéria mais legal que todo mundo gosta, né? Educação física. Foi um ano sem andar de bicicleta, foi um ano sem correr, sem pular, sem brincar, sem dançar. Então, assim, a partir daquele momento que ele mexeu no meu pé, que meu pé mexeu mesmo, assim, eu fiquei tipo, mano, Deus existe. Não, ele ficou muito confuso, porque ele olhava no meu pé, fez os exames físicos, aí ele olhava na chapa, aí ele olhava pra minha mãe, aí ele falou assim, tira o tênis do pé esquerdo. Aí eu tirei o tênis do pé esquerdo, aí ele mexeu meu pé normal, aí ele olhava na chapa, conferiu assim, naquela luzinha, sabe, que reflete, aí ele olhou assim e falou assim, mas aqui tá falando pé direito, vamos ver de novo o pé direito, que não é possível isso. Deus me ensinou muito com esse momento, que era pra mim ter muita fé, muita perseverança, que tudo bem eu abrir por aquele momento, abrir mão por aquele momento das coisas que eu gostava, para vir um propósito maior na minha vida, para Deus, né, realmente mudar, porque agora foram 7 anos no Ministério de Dança. Então, assim, se não fosse por esse momento, eu acho que no meio do caminho eu teria desistido. Mas com esse testemunho meu, eu consegui ficar aí por muito tempo e foi aí que no dia eu falei assim, meu, existe mesmo, assim, sabe? Acontece mesmo, não é só as outras pessoas, porque comigo também aconteceu, sabe?